responsabilidade muito grande, como o pastor Adriano acabou de falar. Estou morando na Paraíba, na cidade de Campina Grande. Isso. E vocês não manguem de eu não, viu? Não manguem de eu não. Diz a mim que o negócio aqui é diferente. Aí eu chego lá e fico falando: qual a operadora do teu telefone? Aí a galera: tim, tim. Aí quando eu pergunto, a minha esposa fala assim: não responde não, tá mandando de tu, vice? Responda não, viu? Responda não. Aí, rapaz, é o tempo todo essa brincadeira. Aí na hora de comer, eles vêm com cuscuz, galinha sopada, inhame de manhã. Eu falo pra ele: rapaz, eu sou carioca, rapaz, meu negócio é forte. Aí ele fala: você tá fraquinho desse jeito, viu? Ô pastor, vem comer, come com cabra macho, viu? Aí o paraibano, ele tem ele é muito expressivo, né? Ele, sem falar, ele já diz para você se ele está gostando ou não, com a expressão do rosto. Porque ele chega e fala assim: Marcinho é meu amigo. Então você sabe que ele é um amigo normal. Agora você fala: Marcinho é meu amigo. Ele arrega o olho, bota a mão. Então ele é muito expressivo naquilo que ele faz. E esse povo tem cuidado de mim, né? Tem cuidado de mim desde o dia do meu acidente. Como o pastor Adriano falou, eu já estou aqui fazendo fisioterapia, tem 7 meses o acidente, mas o meu anjo da guarda, né, está no hospital até hoje, que o negócio foi feio. Mas para a glória de Deus eu estou aqui. E lá, Deus tem aberto portas. Eu tenho pregado em vários locais, em várias igrejas, e Deus me deu uma responsabilidade muito grande de pregar no aniversário de 15 anos de uma das igrejas congregacionais do estado da Paraíba, né? E na verdade existe a igreja matriz e essa é a segunda igreja. Então o pastor me pediu para pregar e eu estou estudando essa mensagem até um mês. Eu estou lendo o livro todo. Ele me deu um versículo, que é no primeiro livro do profeta Samuel, do capítulo 7. Não precisa abrir não, esse é o que ele me deu. Você vai abrir no capítulo 1, verso 19 e 20 só. Ele me deu essa incumbência de pregar quando Samuel diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas só isso, Flavinho, não adianta. Eu aprendi uma coisa com Albert Einstein. Ele disse: eu não sou habilidoso e nem sou superdotado, eu sou apenas curioso. Então a curiosidade era o que transformou ele. Eu quero saber por que Samuel disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E decorrendo o livro do profeta Samuel, eu parei em um texto que você conhece muito, sobre Ana. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, o verso 19 e 20. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga Vasco da Gama. Quem está procurando perdido, diga Botafogo. Quem não sabe de que fazer, diga Fluminense. Eu te amo, eu te amo. Diz aqui, verso 19: depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando, foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu gostaria que você repetisse esse versículo comigo. 1, 2, 3. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando, foram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor, grava isso, e o Senhor, 20, de modo que Ana concebeu, e no, o que está escrito aí? Concebeu e no, não, a Ana concebeu no tempo devido. Na sua Bíblia está diferente, sua tradução? Diga. E deu a luz ao devido tempo. A sua está escrito o quê? Devido tempo. Devido tempo. Então leia aí a sua tradução, pastor Sabino, verso 20. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou de Shemuel. Samuel explicando: eu o roguei a Iavé.
Sim, somente até aqui. Vamos assim, eu quero... Você vai... Amados, eu quero destacar 2 pontos aqui nessa mensagem, nesse texto. A Bíblia conta a história que Ana era a primeira mulher de um homem chamado Eucana, que vivia nos territórios de Zofim, um território montanhoso, um território fértil, um território onde havia grande fartura de alimentos, fartura daquilo que é escasso em Israel. Israel é uma terra seca, Israel é uma terra onde os rios, nós somos acostumados, Jordão, quando você fala ali tem um rio, você é acostumado a ir ali olhar e ver o que no rio? Água. Em Israel os rios são temporários, a não ser o Jordão. O Jordão é o único rio que desce água durante o ano todo. Os demais rios de Israel, eles são temporários. E essa região de onde Ana e Eucana e Penina viviam, era uma região fértil, diferente das demais regiões. Então, Eucana provavelmente era um homem do campo, provavelmente um homem habilidoso, a qual tinha o que Israel tinha escassez: comida, bebida, gado. E naquele tempo, quem tinha uma fazenda, um sítio, quem era agricultor era rico. Porque se tem falta de alimento e você produz alimento, você se torna uma pessoa importante e com recursos financeiros avantajados. E ele tinha uma mulher que amava, você sabe a história. Essa mulher não gerava filhos. É interessante que o amor de Eucana por Ana não era concernente àquilo que ela podia dar, mas sim pelo que ela era. O amor de Eucana por Ana não tinha um interesse, por mais que a cultura judaica, pastor Sabino está aí, pode me ajudar, desse valor a homens e mulheres, casais frutíferos. Naquele período, os filhos homens eram valiosíssimos. Quanto mais filhos homens um casal tinha, mais bem-sucedidos, e acreditava-se que mais abençoados eles eram. Tanto é que Jessé, pai de Davi, tinha filhos que eram soldados direto do rei Saul. Mas Ana não tinha filhos, mas mesmo assim Eucana a amava. E eu quero, desse parêntese, abrir um parêntese e dizer para você: talvez você se sinta muitas vezes estéril diante de Deus. Talvez você sinta muitas vezes incapaz de fazer aquilo que você quer fazer e o que você gostaria de ser, como o apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, se não me falha a memória: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos, que nos amou primeiro. Deus não está esperando de você nem de mim algo que venha transformar aquilo que já foi decretado, que é o direito à nossa salvação. Não, está consumado, Flavinho, acabou. Não existe mais purgatório, indulgências, não existe mais sacrifício nenhum que venha anular o que já foi feito. Como Eucana amava Ana, independente dela ser estéril, Deus nos ama independente da nossa imperfeição. Não se martirize, não perca o seu sono, não perca a sua paz, pela natureza que você tem. Mas nunca se afaste do altar, porque o altar é o lugar de renovação. Quantas pessoas pensam que podem resolver os seus problemas espirituais com o seu sacrifício? O único sacrifício que é capaz de resolver os seus problemas espirituais já foi feito.
E Jesus disse: vinde a mim, todos vós estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, porque eu tenho um alívio que é para sempre. Interessante que se não me falha a memória, o pastor Charles Spurgeon, ele diz que há um vazio na alma do homem que é do tamanho de Deus. Você pode repetir comigo? O vazio na alma do homem tem o tamanho de Deus. Se tem o tamanho de Deus, é impossível um carro zero, um iate, um apartamento na Sernambetiba preencher. Porque um apartamento, um iate, ele tem um tamanho limitado. E o nosso Deus é ilimitado. Há um vazio dentro de algumas pessoas que elas querem preencher, mas só há um jeito: voltando ao altar e se rendendo ao Criador. Eucana, ele subia todos os anos ao templo que ficava em Siló. E Ana, todos os anos subia naquele lugar, da mesma forma, no mesmo período, na mesma data, com o mesmo sacrifício. Eu gostaria de dizer que você repetisse: Ana subia todo ano, na mesma data, do mesmo jeito, com o mesmo sacrifício. Chegou um dia que a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana. Aí eu faço uma pergunta para vocês: Deus, ele é capaz de se esquecer? Sim ou não? Porque o livro do profeta Isaías, capítulo 59, se não me falha a memória, versículo 49, ele vem dizendo: ainda que uma mãe que amamenta, se ela vir a se esquecer de ti, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de vós, porque o vosso nome está gravado na palma das minhas mãos. E eu faço uma pergunta para você: quem hoje conseguiu passar o dia de manhã até agora sem olhar para suas mãos? Quem conseguiu? É impossível, não é? Você passar o dia sem olhar para as mãos, não é, pastor Sabino? Se você não tiver as mãos. Mas você tendo, a primeira coisa que você olha é para a mão, porque você acorda. É impossível Deus não olhar para as mãos dele. E nas mãos dele, Fabinho, teu nome está gravado. Toda hora ele vê teu nome. Toda hora ele vê teu nome, Flavinho. Toda hora ele vê teu nome, Marcinho. Não tem como se esquecer. Mas o texto diz que o Senhor se lembrou de Ana. E eu quero dizer aqui para você, igreja de Cristo Jesus: Deus se lembrou não porque se esqueceu, mas porque ele já tinha ouvido a oração de Ana desde o primeiro dia. Assim como ele enviou hoje dizendo: Daniel, eu ouvi a sua oração desde o primeiro dia. Deus ouviu a oração de Ana desde o primeiro dia. Só, Marcão, pega essa, que essa desceu hoje no Monte de Irajá, 6 horas da manhã. Se Deus desse Samuel a Ana no tempo que ela queria ter dom, ele se chamaria o filho de Ana. Mas como Deus deu Samuel no tempo dele, poucos se lembravam do nome da mãe de Samuel, mas sabiam que o nome dele era Samuel. Pastor, não está entendendo? Quando a bênção vem no tempo do homem, ela é limitada. Quando ela vem no tempo de Deus,
Ninguém precisa falar da bênção. A bênção fala por si própria. Aleluia! Glória a Deus! Interessante que os filhos de Penina eram conhecidos como filhos. Repitam comigo. Os filhos de Penina eram reconhecidos e conhecidos como filhos de Penina. Por quê? Porque não tinham nome. Eles faziam parte da multidão. Eram pessoas comuns. Mas o trato de Deus com Ana era algo surpreendente, além do que ela podia imaginar. Igreja, eu estou profetizando na vida de vocês. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque Deus tem um projeto maior do que o que você quer imaginar. E quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, é pelo simples fato, Marcinho, a oração que você faz. Quanto tempo de crente você tem? 6. A oração que você faz há 6 anos, ele já ouviu a primeira. Glória a Deus. E quando ele diz, eu me lembrei, ele não se lembrou, não se esqueceu, ele se lembrou da oração que você fez no primeiro dia. Teu currículo já está lá na mesa do homem. Já está lá. E o mais interessante é que havia algo que não batia. Ainda não era hora de Deus dar a Ana a bênção, porque havia um projeto de Deus que ainda não tinha se encontrado com o projeto de Ana. Que é isso, Marcão? Quando o meu projeto se encontra com o projeto de Deus, o resultado é milagre. Quando o meu e o seu projeto se encontrar com o projeto de Deus, o resultado vai ser milagre acima do normal. Quando Ana pediu Samuel, ainda existia os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e Eli, que estavam comandando o templo em Siló. Mas os filhos de Eli eram corrompidos, eles prostituíam, e eles adulteravam a oferta que o povo colocava no altar. Esse ato de adulterar a oferta era sabido pelo profeta Eli, e o profeta Eli não ia lá e corrigia os filhos. E a obra de Deus se tornou a obra dos filhos de Eli. E Deus estava sofrendo em ver a obra dele sendo comandada por pessoas corrompidas, com coração sujo. Mas Deus não podia fazer nada. Agora pergunta assim, por que, pastor? Pergunta mais alto, por quê? Porque ainda não havia um representante à altura para ele substituir. Não tinha ninguém que estivesse à altura para substituir aqueles corrompidos. Sabe o que isso significa, Regis? Que muitas vezes o que está dando certo em alguns locais não é certo. Porque Saul comandou Israel durante 32 anos, rejeitado por Deus. Nem sempre quem está na cadeira, nem sempre quem está com o microfone está ali aprovado. Porque hoje o que está sendo pregado e o que está sendo ensinado é o que dá certo, não o que é certo. Há uma diferença muito grande no que é certo para o que dá certo.
Jesus veio à terra e ensinou o que é certo. Alguns homens estão aqui ensinando o que dá certo. Jesus, quando veio à terra, Maria, a primeira coisa que Maria fez foi enrolar Jesus num pano. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a Bíblia diz que após Maria dar a luz, ela enrola o menino num... Fala comigo, um pano. Um pano, fala, enrolou o menino num pano. Quando Jesus morre, José de Arimateia compra o corpo de Jesus e enrola ele num... Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz é deixar em cima da sepultura um... Mano. Meu Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus humilhou dizendo assim: me deram um pano quando eu nasci, me deram um pano quando eu morri. Dobrou o pano e deixou: obrigado, não te devo nada. Da glória. Aleluia. Mas nós devemos a Ele toda a honra e toda a glória. Não vai haver ninguém que vai ficar sem dobrar o joelho diante dele dizendo: só tu és Senhor. Amados, para encerrar, porque aquele que abrevia a sua oportunidade será convidado novamente. Vai que o pastor Adriano faz uma vaquinha aí, paga uma passagem de avião para me voltar em dezembro. Ele nem ouviu, né? Graças a Deus. Passou lá, passou pelo muro. Eu quero encerrar aqui dizendo para vocês que Eli, quando Ana, ela sobe ao altar, a Siló, para sacrificar, ela subia anos e anos, como nós repetimos, da mesma forma. O tempo era o mesmo, o local era o mesmo, o sacerdote era o mesmo, o sacrifício era o mesmo, e Ana era a mesma, a data era a mesma, tudo era o mesmo. Só que nesse ano, repita comigo, nesse ano, tudo era o mesmo. Fala comigo, tudo era o mesmo. A única que mudou foi Ana. Talvez você esteja entrando e saindo da sua igreja e nada acontece. Sabe o que isso significa? Quem tem que mudar é você, não é o altar. O altar era o mesmo, o sacerdote estava corrompido. Flavio, entenda isso, pelo amor de Deus, não deixa essa passar não. O sacerdote estava corrompido, o altar estava manchado por corrupção dos filhos de Eli, mas Ana subiu diferente, e Deus ouviu a oração de Ana, mesmo através de sacerdotes corrompidos. Sabe o que eu quero te dizer? O problema na tua igreja não é o teu pastor, não. O problema na tua igreja é você. Mesmo que ele esteja corrompido, se você, como Ana, subir diferente, pode ter certeza, Dom, vai vir. Algumas pessoas me perguntam: poxa, pastor, essa questão de dízimo e oferta, eu falo assim: eu posso ir numa igreja que o pastor pode ter todos os defeitos, inclusive de pegar a minha oferta, o meu dízimo, e usar indevidamente. Ele pode roubar o meu dinheiro, mas não a minha oferta. Porque o dinheiro só é dinheiro no meu bolso. Quando eu coloco ele em cima do altar, acabou nota, acabou material, ele se torna algo espiritual. Então, ainda que ele esteja pegando aquele dinheiro, indo na agência comprar um carro novo, o problema é dele. A tua oferta chegou, filho. Amém. Foi para Deus. Chegou. Ana subiu diferente, e Deus se lembrou de Ana. E ele deu um filho a ela no tempo, o que diz na Bíblia do pastor Sabino? No tempo devido, não é isso? Na minha Bíblia diz no tempo certo. Deus precisava trocar de cima daquele altar pessoas corrompidas.
e Ana precisava de um filho. O sonho de Ana bateu de frente com a necessidade de Deus. E aí, você conhece o fim da história. Aquilo que matura rápido, apodrece rápido também. Você sabe que uma fruta que não tem agrotóxico e que madura no pé, ela vem com as proteínas totalmente necessárias para que o nosso organismo seja alimentado. Mas uma fruta que é tirada verde e é colocada no carbureto, ela pode até amarelar, mas proteína ela não tem não. O que eu quero te dizer, meu irmão, não mature a sua bênção no carbureto, não. Deixa na mão de Deus. Aleluia. Deixa ela amadurecer lá na mão do homem, cara. Me dá aí. Aí tu bota no carbureto. O que amadurece rápido, putrifica rápido também. O pastor falou aqui algo e eu me lembrei de Isaac Newton, que diz que a maior tolice, a maior ignorância de um homem é ter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. Ana todo ano subia com as mesmas atitudes e ela esperava um resultado diferente. Mas teve, nesse ano, ela subiu com atitudes diferentes e só assim ela teve resultados diferentes. Aleluia. Isso daí. Glória a Deus. Pegou? Tirou onda essa daí. Pegou aí? Pegou? Uma luz no céu há de brilhar. Isso aí tu quebrou. Pastor, quer ter resultado diferente? Como é que você vai emagrecer comendo o mesmo prato que você come? A mesma quantidade de comida? Como você quer diminuir o seu colesterol comendo a mesma quantidade de açúcar? Como você quer ser observado pelo teu líder e crescer espiritualmente se você não vai na igreja? Pronto, falei. Vai ter gente que vai sair de cadeira de roda hoje aqui, não vai aguentar andar, de tanto bico na canela. Irmão, se você quer crescer espiritualmente, cola do lado de alguém que seja maior do que você. Porque aí eu tenho que voltar para a história dos filósofos que Sócrates diz: eu só consegui enxergar mais longe porque subi em ombros de gigantes. Você quer chegar longe andando do lado de anão? Irmão, gruda, pula, sobe em cima daquele que você vê. Esse cara tem algo para me dar. Essa pessoa tem algo para me passar. Mas sabe por que você não quer subir? Porque tem preço para pagar, para crescer. Você só quer crescer, mas você não quer se alimentar com os nutrientes devidos para que você cresça. Aleluia! Meu Deus. Glória a Deus. Deus não vai fazer mágica. Deus vai te dar estrutura gradativamente. Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Pastor Adriano. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Adriano, que deu esse passo de estar aqui nesse lugar. Eu digo a você que a grande maioria dos homens que vivem a situação que ele vive do projeto. Quantos sambistas existem no Rio de Janeiro? Vamos botar aqui 500 ativos, sambistas de Cristo ativos, 500. Olha quantos tem aqui. E para você tomar um passo, tomar uma atitude dessa, de alugar um lugar desse, amplo, referência, rua principal, com um aluguel absurdo, você tem que acreditar muito que Deus é no seu ministério,
E você tem que olhar com os olhos da fé, não com os olhos da carne. E eu quero que você, nesse momento, nós venhamos a orar por esse lugar. Nós não vamos orar pelas nossas vidas. Como eu já disse, Deus conhece a nossa história, a nossa necessidade. Pastor Adriano, vem aqui por gentileza. Nós vamos orar por esse lugar, por esse ministério. Eu estou lá na Paraíba, mas existe, minha mãe dizia que estar junto não significa estar perto, porque tem muita gente perto que não está junto com você, e tem muita gente longe que está junto com você. Então tem gente que está perto de você, mas não está nem aí. Mas tem gente que está longe, orando pela tua vida e você nem sabe. Esse lugar é fruto de uma oração que você não ouve. É daquela oração que você pensa que está sozinho. E Deus está falando aqui hoje para você, meu irmão. Tem gente que ainda não se dobrou. Tem gente que não se rendeu e acredita que o samba será uma das maiores potências de evangelismo no Rio de Janeiro. Agora eu gostaria que você recitasse uma frase junto comigo. Não basta só lutar. Não basta só lutar. Tem que vencer. Tem que vencer. Fala para esse irmão que está perto de você. Não basta só lutar. Tem que vencer. Tem muita gente que entra na batalha, mas entra para qualquer coisa. Nós decretamos hoje essa palavra profética. Nós não entramos para ver o que vai dar. Nós entramos para vencer. E nós vamos orar aqui agora, para que esse lugar venha gerar frutos 100 por 1. Não é fruto, não, 100 por 1. É decreto, é palavra profética, é bênção. Mundo espiritual, ele é tomado, ele só se manifesta a força. Flavinho, o mundo espiritual, ele precisa ser provocado. Se ele não for provocado, ele não vai se manifestar. E eu estou convidando você a provocar o mundo espiritual, para Deus fazer como fez com Ana. Naquele dia foi diferente. Hoje vai ser diferente. Você crê? Tenta a sua mão para cá. Irmã Beth, se você quiser vir aqui também. Aleluia. Ela profetiza. Fica aqui vocês dois aqui na frente aqui. Glórias a Deus. Isso. Glórias a Deus. Vem de lá, isso, de lá e de cá. Aqui está representado o projeto Samba com Cristo. Pai, em nome de Jesus, como ministro da sua palavra, eu venho abençoar a vida desse casal. Glórias a Deus. Eu venho, Senhor, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Aleluia. Pai, o mundo espiritual está sendo hoje provocado através da nossa oração, através das nossas mãos, através, ó Deus, da busca da unidade. A tua palavra, ela nos garante que toda seta, todo dardo inflamado do maligno não chegará à nossa tenda. E eu quero profetizar que aqui está a tua tenda, Senhor. Está aqui um local onde o Senhor preparou, separou para que o samba viesse a dar frutos. E eu profetizo frutos 100 por 1 nesse lugar. Eu profetizo frutos, Senhor, em abundância. Eu profetizo, Senhor, o pastor Adriano chegando aqui e não sabendo o que fazer, de tanta ajuda que ele vai ter, de tantos músicos e instrumentistas nesse lugar. Mas isso não é para a honra e nem para a glória dele. Isso será para que o teu nome venha a ser conhecido por aqueles que não acreditam que o samba pode levar a palavra do Evangelho. Eu profetizo, Pai, nesse momento, a mesma palavra, ó Deus, que o profeta disse a Ana, que Deus te conceda a tua petição e que Deus te dê a paz. Eu profetizo nessa família, eu profetizo nesse lugar,
um tempo novo, uma semana de boas notícias, aonde, Pai, o seu filho não se conterá em lágrimas, por ver tão grande a sua mão sobre ele, sobre esse lugar. Como diz o Salmo de número 127, ele ficará como o povo de Israel quando saiu do cativeiro, como os que sonham. A sua boca se encherá de riso e a sua língua de júbilo. Eu profetizo em nome de Jesus, com a certeza da vitória, a bênção hoje, nesse lugar. E você que crê, diga amém. Aplauda o Senhor essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos com saudade de tudo, irmão. Será que o Fabinho botou essa toalhinha aqui para te... Proposital. Proposital? É? É. Eu falar em Botafogo, daqui a pouco eu falo sobre... Senta um pouquinho, pessoal. Senta um pouquinho. Reginaldo chegou agora, não vou deixar ele embora sem tocar um samba, não. Ele é convertido não, cara? Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Amanhã, na Marra, nós vamos estar fazendo um churrasquinho com molho à campanha, com a farofa e tendo comunhão aqui nesse lugar. Eu mandei uns áudios por aí. Por quê? Porque na verdade eu preciso confessar, eu não queria, porque eu não me programei legal, eu não consegui falar naquele ritmo quando a gente precisa promover um evento. O meu braço, que é minha esposa, não vai estar aqui, porque tem um compromisso com a mãezinha dela, que já é uma senhora de idade. Eu tinha todos os elementos para dizer, deixa para a próxima. Eu não queria, mas não sou mais eu, irmão. Eu preciso fazer um golinho a mais do que o meu querer, entendeu, família? Amanhã eu vou estar cadinho. Deus te abençoe. Amanhã eu vou estar aqui, meu irmão. Por quê? Porque é feriado. As pessoas vão passar por aqui, para ir para o cemitério, para relembrar, ou para sofrer, ou para isso, ou por aquilo. E talvez um sorriso com as portas abertas, quando a gente olha para a Universal e diz, pô, cara, só culto cheio. Vai ver, 7 horas da manhã tem gente lá, de braço cruzado, lavando, limpando e tal, e passa um doente, porque Jesus está chamando doente. A Bíblia diz, né, Dom? Eu sou doente em recuperação, em Cristo Jesus. Por que está desse jeito? Porque os caras chegam às 7 horas da manhã, meu irmão. Então o hospital está sempre aberto. Uma hora chega um doente, ai, opa, aqui mesmo, entra aqui, senta aqui, qual é o teu problema? É isso, estenda a mão, pega o óleo, vamos lá, ó, vem para a reunião, e o cara ficou tranquilo. Deus abençoe a Paraíba, glória a Deus. E eu vou estar dando esse bolinho a mais amanhã aqui, pessoal. Comprei um espetinho, inclusive já estou experimentando. Ao final do culto, é R$5 um espetinho. Amanhã continuará sem inflação, R$5 com as coisas. Vai ser mais um pouquinho a mais, mas a gente vai estar aqui. Então já está feito esse anúncio. A outra coisa que eu queria falar é sobre fazer alguma coisa diferente. Nós temos o Samba no Trem dia 7 e terça-feira temos uma reunião aqui. Estou convidado. Varões, libera os meninos, se eles quiserem vir, fala, pode ir, amor, melhor obedecer. Sabe por que eu estou fazendo essa reunião? Porque nesses 3 anos, na verdade, foi quase que a gente segura e vai, a galera vem atrás. Não, agora vai ser um pouquinho diferente, sabe? Eu vou delegar funções e cada cabeça vai ficar responsável por um setor. Vai ter alguém responsável para sair com o pessoal que estarão dos outros estados que estarão aqui, e o cara que ficar aqui vai ficar responsável, ó, de olho no relógio, nós temos que sair daqui tal hora, e apressando e agilizando a galera, vamos embora, vamos pegar o trem, vamos pegar a condução, enfim, vai ter o responsável
tenda de oração, geralmente a minha esposa, essa parte, Sidney também, ela falou, pô, Sidney é bom nesse aspecto. Então nós precisamos colocar as peças nos devidos lugares. E numa reunião como essa, você ouvindo as funções, pode ser que você fale, eu me encaixo nessa. Pastor, eu acho que eu consigo. Opa, consegue? É voluntário? Amém. Então, nesse dia você vai ficar responsável. E aí a gente vai amarrando as coisas direitinho, para que cada um com essa rede bem esticadona, a gente possa ter um bom êxito no que a gente espera, que é poder produzir algo, uma boa semente para semear nesse dia lá. Amém? Então, terça-feira, nós estamos marcando essa reunião, 7h30 da noite. Tá? E estou convocando vocês, e vou fazer uma convocação essa semana aí para algumas pessoas que eu acho que tem esse perfil, porque também não adianta a gente encher demais e não ter, assim, uma eficiência. Então eu vou mirar algumas pessoas e vou dizer, olha, você precisa estar lá, porque é o que a gente precisa. Amanhã é horário de almoço, então se você almoça 10 horas, pode vir 10 horas que eu vou estar ali te esperando. Se você almoça meio-dia, pode chegar que eu também vou estar ali te esperando. Se você almoça 2 horas, eu vou estar te esperando. Se você almoça 7 horas da noite, o cara ali da esquina vende um espetinho, porque eu já vou estar com a minha linda esposa para paquetar. Fala, meu amor, quer falar? Não, você marcou a reunião para terça. Terça não vai ter culto? Não, ainda não. Nós vamos estar separando esse tempo para fazer essa reunião, tá bom? E a partir terça-feira e a partir da próxima terça, nós vamos começar a cultuar aqui, até para estar num processo de consagração, porque eu preciso fazer algo diferente, para que Deus faça algo diferente lá naquele dia. Então nós vamos estar nesse tempo, tá? Eu tive lá com a turma do Isaac, e como a gente passou aqui esses dias todos, vendo como é a rotina, aqui tem uma igreja. Eu queria fazer o culto segunda-feira, mas aqui tem um culto segunda-feira, e a turma se movimenta bem, e fala alto, então nós íamos atrapalhar eles iam nos atrapalhar. Então eu falei, caramba, segunda não dá, e agora? Quarta fica muito perto de sexta, só sobrou a terça, e eu estive lá conversando com eles sobre esse procedimento que não dá para abrir mão, porque um lugar desse tamanho não pode ficar com um culto semanal só. Então nós, a partir de terça nós temos essa reunião, mas a próxima terça nós já temos esse culto. Amém, queridos? Esqueci alguma coisa, meu amor? Ah, muito importante, escuta essa. Martins, ainda bem que tu está aqui. Ser flamenguista nesse tempo, vigia. Está muito perigoso. Perigo do coração se exaltar, cara, porque está moendo geral. Então é um perigo. Claro que é uma brincadeira. Olha aí, não recebe? Recebe? Não, essa é a palavra de botafoguense. Eu Então vamos mudar, sério. vamos mudar. Eu só falo sério. Normalmente quem te afronta é quem está no nível inferior ao Pronto, seu. então já falou. Mas onde é que eu quero chegar com essa palavra, pessoal? Porque dia 23 temos a decisão da Libertadores. No seu bairro, onde você mora, na sua localidade, tem ajuntamento ou não tem para ver um jogo desse? Não tem? Hã? O quê? Vai querer colocar aqui. Não, filho. Aqui é comunhão, é lugar de comunhão. Nós vamos ter comunhão, porque essa rua vai ter gente passando. Vão passar pessoas, irmão. Aqui é a casa do seu pai, cara. Na verdade, a pessoa pode estar e cair num certo bloqueio, porque não é flamenguista. O quê? Aqui o time é Jesus. E tudo que a igreja rejeita, Dom, o diabo pega para ele. E por muitos anos, por a gente rejeitar algumas coisas, ele pega e faz algazarra. Sabe quantas pessoas se matam num dia desse? Ali mesmo, numa esquina, num barzinho, um monte. Porque uma liderança, talvez de não, esse lugar é santo. Você vai continuar sendo santo, assistindo um jogo de futebol,
Você vai continuar sendo santo, tocando um cavaquinho, um pandeiro e um tantã. Você vai continuar sendo santo, Cadinho, aonde tu for, porque você é servo do Senhor. Você entende essa palavra, meu irmão? Não é bagunça. Mas se a gente não se juntar, você vai assistir em outro lugar. E eu acho sim que a gente pode se ajuntar e ter esse momento de comunhão. E dizer para quem passou, ó, sou alegre. Quem não quiser ver, não vê. Mas a gente pode sentar aqui, bater um papo junto, tocar um samba junto, se alegrar junto. E na hora do jogo, a gente assiste junto, é tudo junto, pessoal, continuando sendo santo. Então, se daqui a pouco, mais pra frente, a gente até conversa um pouquinho, mas eu gostaria muito de poder ter os meus irmãos aqui nesse dia, um sábado, e vai ser um sábado bem movimentado. Quer levar um cadinho? Ah, tá. Amém, pessoal? Nós vamos encerrar o culto. Fique de pé em nome de Jesus. Reginaldo chegou agora, né, irmão? Não, estou à vontade, obrigado. Eu vou Reginaldo, na próxima gente. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado porque nos deu essa noite. Nos deu aí nosso irmão Martins, que estávamos com saudade dele. Obrigado, Deus, porque contudo, Senhor, com toda a dificuldade, ainda assim, Pai, é um gozo na alma te servir, é um gozo na alma, Senhor, poder avançar em Ti. E por esse tempo, Deus, que Tu nos dê toda a porção de ousadia para estar nos consagrando, que Tu aumente a nossa visão espiritual e que a gente possa estar avançando, se fortificando, porque precisamos, Deus, fazer algo relevante, Deus, e diferente, para que Teus olhos se alegrem, Deus, e que Teus propósitos possam se concretizar diante dos nossos olhos. Te agradeço, Senhor. Leva o Teu povo em paz, despeça o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, digam amém. Estenda suas mãos, que a graça maravilhosíssima do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces, perfeitas, perfumadas, adoráveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja agora e para sempre no meio da igreja do Senhor. Feliz da vida diz amém. Dê um aplauso lindo para o Senhor. Abraça seu irmão do lado. E se você quiser um churrasquinho, só falar com a irmã Elizabeth ali. Para poder ter um ganho. E apareçam aí. Vou levar um Fabinho ali que a esposa dele caiu aí, eu vou levar ele lá. Valeu, obrigado aí. Tá feito.
Gostei da camisa da Amarelo.